Sejam muito bem-vindos, meus caros, e parece que uma das caras conhecidas do Partido Social Democrata veio a público defender novamente a coligação entre o Chega e o Partido Social Democrata e, portanto, vamos ver esta notícia, falar um bocadinho sobre as declarações de Miguel Relvas, que é a personagem em causa, e ver um bocadinho o que é dito até deste possível novo cenário eleitoral. Vamos então ver esta notícia, meus caros, onde temos Miguel Relvas defende que PSD deve aliar-se ao Chega para formar uma maioria. O antigo ministro do governo de Passos Coelho diz que, caso a AD fique em segundo lugar, tem de assumir as responsabilidades. Miguel Relvas defende que o PSD deve aliar-se ao Chega caso haja uma maioria de direita nas eleições legislativas de 18 de maio. Portanto, Miguel Relvas, no caso, não está a favor desta lógica, por exemplo, defendida por Sérgio Sousa Pinto, em que quem ganha as eleições deve governar, que no meu entender foi uma lógica criada pelo partido de Sérgio Sousa Pinto, que, apesar de tudo, eu admito que Sérgio Sousa Pinto consiga ser crítico do seu próprio partido, mas Sérgio Sousa Pinto não pode criticar propriamente o PSD por eventualmente fazer a coligação com o Chega caso fique em segundo lugar e Luís Montenegro seja substituído eventualmente por Pedro Passos Coelho, porque esta questão, esta nova forma de fazer política em Portugal, que é bastante europeia, diga-se de passagem, foi inaugurada pelo próprio Partido Socialista. António Costa não venceu as eleições e coligou-se à extrema-esquerda para ter a maioria, que depois foi raspada do Parlamento quando António Costa deixou de precisar deles. E, portanto, é relevante que se diga que neste momento estamos a falar de uma situação inaugurada pelo Partido Socialista e não propriamente pelas forças vivas do Partido Social Democrata. Numa entrevista ao Jornal Público, o antigo ministro de Pedro Passos Coelho diz que o país só avançou para eleições porque Montenegro se sentia fraco e quis reforçar-se com estas eleições. E isto é puramente factual. Luís Montenegro quer eleições desde o dia em que foi eleito porque sabe perfeitamente que uma maioria relativa é uma chatice para governar e o próprio não tem sido propriamente muito capaz de encontrar consensos para aprovar as suas apostas, preferiu fazer-se de vítima ao longo deste tempo todo e, portanto, são escolhas, tem aqui as assumir, é um bocadinho por aqui. Sobre cenários pós-eleitorais, Relvas diz que caso a AD fique em segundo lugar tem que assumir responsabilidades. Luís Montenegro já disse que não governa se não for o partido mais votado, mas Relvas acha que, apesar do não é não, o líder do PSD deve adaptar-se às circunstâncias e formar um governo com o apoio do Chega. Eu acho que o Miguel Relvas está com a ideia de que mesmo que fique em segundo lugar, Luís Montenegro fica. Eu acho que o PSD não vai aceitar isso internamente e eu acho que o próprio Luís Montenegro terá que assumir a sua palavra sobre o facto de ter ficado em segundo lugar e, portanto, ter que deixar o lugar à disposição. Esse lugar à disposição pode ser deixado, nos nossos sonhos da grande maioria das pessoas à direita, pode ser deixado para Pedro Passos Coelho, que conseguiria formar essa coligação, deixaria cair as linhas vermelhas e eventualmente tínhamos um bom governo de 4 anos para controle da imigração, diminuição de impostos e tantas outras questões. Não sei, efetivamente é uma possibilidade. O PSD tem de saber que não governa à direita neste momento sem o apoio da IEL e sem o apoio parlamentar do Chega. Defende um acordo de incidência parlamentar. As eleições legislativas antecipadas realizam-se no dia 18 de maio. E, portanto, é o que temos, é esta a posição de Miguel Relvas. Pelos vistos, o Miguel Relvas não é propriamente uma coligação, até porque eu acho que no passado já o ouvia defender uma coligação com o Chega. Miguel Relvas, neste momento, fala aqui de um acordo de incidência parlamentar que é ligeiramente diferente da coligação. E, portanto, eu acho que na ideia de Miguel Relvas, apesar do não é não de Luís Montenegro, ele ainda pode formar este acordo de incidência parlamentar, digamos assim, mantendo o seu não é não do ponto de vista da coligação. Eu não sei de que forma é que o eleitorado do PSD iria encarar esta coisa. Agora, o que é facto é que eu acho que as pessoas não querem eleições, aliás, não querem eleições agora e depois não querem eleições depois da vitória, da eventual vitória do Almirante Gouveia Melo, que ter uma das suas principais ações seria eventualmente marcar eleições para 6 meses depois de ser eleito e, portanto, é um bocadinho por aqui. Eu acho que existe aqui a possibilidade de dar um governo estável, mas eu acho que Luís Montenegro não tem condições para ser primeiro-ministro. E, portanto, no meu entender, a única possibilidade de coligação, e eu defendo que essa coligação seja feita, é caso Luís Montenegro fique em segundo lugar e, ficando em segundo lugar, efetivamente sairá e, portanto, outra pessoa fará a coligação, porque eu acho que Luís Montenegro não tem essas condições. Agora, eu não vejo o Partido Socialista com pujança suficiente para ganhar as eleições com uma maioria relativa, apesar de que, obviamente, há sondagens que dão a vitória ao Partido Socialista dentro da margem de erro, dão empates técnicos, dão a vitória da AD, portanto, tem-se alternado esta vitória. Não se prevê que haja uma grande mudança na distância que houve entre o primeiro e o
o segundo lugar no ano passado. Apesar de que pode haver um novo vencedor, leia-se Pedro Nuno Santos, líder do Partido Socialista, o que é facto é que efetivamente não vai haver uma grande mudança. Acho que o Luís Montenegro não sairá muito reforçado, posso estar enganado. Acredito que pode eventualmente sair reforçado, não tenho dúvidas nenhumas disso, até porque a narrativa de se fazer de vítima está mais do que visto que funcionou na Madeira e com toda a probabilidade funciona a nível nacional. Apesar de poder haver um reforço de Luís Montenegro, eu acho que o reforço de Luís Montenegro pode ser alguma coisita, mas o reforço da Iniciativa Liberal não dará a maioria absoluta, que eu acredito que isso pode acontecer. E portanto, um dos problemas graves seria se Luís Montenegro eventualmente conseguisse maioria absoluta, teríamos que gramar Luís Montenegro durante 4 anos ou alguma coisa semelhante a isso, portanto, salvo raríssimas exceções, mas teríamos que gramar Luís Montenegro durante 4 anos e então, se for com a Iniciativa Liberal, seria a mesmíssima coisa. E portanto, apesar de que um governo com a Iniciativa Liberal podia significar a diminuição de impostos e um refrescar da economia nacional, não poderia significar muito mais do que isso, porque tanto o Partido Social Democrata como a Iniciativa Liberal têm aqui umas tendências esquerdistas e gostam muito de adotar tacitamente a agenda cultural da esquerda, que é para ficarem bem vistos na fotografia, não serem chamados nem de extremistas de direita nem de radicais, apesar de que Pedro Nuno Santos nas eleições passadas não perdeu uma oportunidade para dizer que PSD e Iniciativa Liberal juntos no governo já seria radical que chega. E portanto, eu não sou propriamente um grande defensor da Iniciativa Liberal, mas considero que chamar radical à Iniciativa Liberal ou até a Luís Montenegro, quer dizer, é um exercício dramático de estupidez, porque eu acho que eles são tão desinteressantes que efetivamente chamar-lhes extremistas ou radicais não se adequa. E portanto, basicamente era isto. Temos aqui Miguel Relvas a defender novamente a coligação, não é uma novidade, mas Miguel Relvas neste momento defende um acordo de incidência parlamentar, mesmo com o Luís Montenegro. Eu acho que o Luís Montenegro não tem condições e deve sair, no meu entender, mas eu acho que isso não vai acontecer e, portanto, a vida é o que é, não é aquilo que nós gostaríamos que fosse, as coisas são o que são. Quero-vos agradecer imenso por estarem desse lado, quero só informar-vos que nos últimos 2 dias, apesar de ter marcado a live stream, não a consegui fazer, não foi por maldade, foi uma questão de trabalho, portanto não consegui mesmo estar presente. No dia de hoje conseguirei estar presente com o Miguel, vamos ver Pedro Nuno Santos com o André Ventura, por volta das 9 da noite, se não me falha a memória, que é um dos grandes debates, digamos assim, do ponto de vista mediático, e portanto estejam presentes, cá estaremos para fazer a live stream. Espero que gostem dessa live stream, no dia de hoje conseguirei mesmo estar, não haverá problemas do ponto de vista do trabalho e portanto estaremos todos juntos logo à noite, às 9 da noite, e espero que gostem e que estejam presentes. Quero-vos agradecer imenso por estarem desse lado, peço-vos só entretanto o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal, tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação, e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.